Pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Destaoli, eu estudo Matemática Aplicada e Computação Científica na USP São Carlos, no CMC. Esse semestre eu cursei Otimização Não Linear e vou mostrar para vocês meu projeto, que foi sobre o problema de despacho econômico. O problema é o seguinte, imagina que você tem N geradores de potência. Você precisa gerar, vamos supor, X watts de potência num dia ou num determinado período de tempo. Cada gerador vai ter uma função específica do custo por watts produzidos. E cada gerador também vai ter um limite de produção. E o objetivo do problema é minimizar o custo total por atender a demanda de potência. Esse problema pode aparecer em vários contextos. Se você abstrair o suficiente, ele pode aparecer em qualquer lugar. Mas no meu caso de energia e potência, ele pode aparecer em qualquer lugar que tenha energia, ou seja, usinas elétricas, usinas nucleares e também balancear entre fontes renováveis e não renováveis de energia. Primeiro, para resolver esse problema, a gente precisa modelar ele matematicamente. Então, vamos definir a variável P. A variável P vai ser um vetor que cada um dos itens é a quantidade de potência que algum dos geradores vai gerar. Cada gerador vai ter uma função de custo. Essa função de custo pode ser modelada por qualquer função, mas eu escolhi uma função quadrática que é mais fácil de representar tanto graficamente quanto fazer contas com elas. Então, a função objetivo, que é o custo de todos os geradores, vai ser a soma de todas as funções de custo. Então, ela fica dessa forma aqui. Agora, temos algumas restrições, porque temos que atender a demanda, então a soma de todas as potências tem que ser igual à demanda, e também tem os limites de operação de cada gerador. Então, o iésimo gerador tem que gerar mais que a potência mínima dele e menos que a potência máxima. Então, a modelagem final do problema fica dessa forma. A gente quer minimizar os custos sujeitos às restrições. Então, eles têm que atender a demanda e se manter dentro das limitações de cada gerador. Aqui eu fiz um simulador básico para visualizar esse problema. Nesse caso, tem três geradores, então tem o gerador 1, o 2 e o 3, e a função de custo de cada um deles está representada por essa curva, e eles precisam gerar 950 megawatts de potência num determinado tempo. Se calcularmos com eles nessa configuração, eles vão gastar R$ 9.900. Então vamos tentar mudar um pouco só para ver a dificuldade que é achar o mínimo desse problema. Então se aumentarmos um pouco aqui, ele vai aumentar para 10.000, mas a gente está produzindo mais potência do que a demanda. Então a gente tem que diminuir de outro gerador. Então diminuir um pouco aqui. Aqui a gente vê que diminuiu um pouco, mas não, a gente não sabe para onde ir agora. Então dá pra ver que esse é um problema muito difícil de resolver com três variáveis. Então imagina com, vamos supor, 20. Eu resolvi esse problema usando dois métodos famosos. O primeiro foi o método do gradiente. O que é o gradiente? Imagina que você tem um gráfico e esse gráfico ele tem uma direção que é o gradiente. O gradiente ele sempre aponta para a direção que o gráfico cresce mais. Então, se a gente quer encontrar o mínimo, a gente sempre vai para o lado contrário do gradiente. No método gradiente, você começa com um ponto inicial, dá um passo na direção do gradiente, tem outro ponto. Você faz isso até que você não tenha muita variação. Então você chegou no mínimo bom, que nem nessa foto. O método que eu usei foi o BFGS. Ele é muito parecido com o do gradiente, só que ele muda um pedaço na parte de encontrar a direção. A direção no BFGS, ela leva em conta uma aproximação da curvatura do gráfico, fazendo com que ele entenda melhor a forma e encontrando o mínimo mais rápido. Agora que eu expliquei o problema, eu vou mostrar como eu apliquei esses métodos para de fato resolver um exemplo dele. Aqui estão o mesmo exemplo que eu usei no simulador, com três gráficos de três geradores. Aqui dá pra ver que tem os mínimos e os máximos de cada um deles.
e o custo por potência. Aqui estão os resultados do gradiente e do BFGS. Dá para perceber que os dois chegaram a resultados muito próximos e eles chegaram num resultado muito melhor do que testamos anteriormente. Aqui está a distribuição ótima dos dois. Os pontos estão muito próximos, então eles chegaram num ótimo global. O gradiente achou ótimo em 126 interações e o BFGS em 6, então o BFGS é muito melhor, muito mais eficiente. Nessa figura aqui dá para ver exatamente em que ponto seria o ótimo para gerar cada gerador a quantidade de potência necessária para o menor custo possível. Para mostrar a escalabilidade desse problema, eu testei também um problema com 20 geradores. Então, se já era difícil com 3, vai ser muito difícil encontrar na mão com 20 geradores. O gradiente decente demorou 27 interações, enquanto o BFGS 6. Só que dá para notar que o BFGS, mesmo com menos interações, ele achou um custo total maior. Então, possivelmente, eles encontraram ótimos locais e não conseguiram sair de lá. Então, nenhuma dessas soluções pode ser o ótimo global, mas elas são ótimas soluções. É muito difícil chegar nessas soluções na mão. Aqui estaria o resultado de cada uma. Então, uma solução perfeita seria colocar os geradores nessas disposições. E aqui está resultado no gráfico. E com isso eu finalizo meu projeto. Muito obrigado por você que assistiu e até a próxima.